Conexão Brasília, os bastidores do poder na capital federal. Traz aí o Genésio Júnior, direto de Brasília. Olha aí, Genésio Júnior, mas aí, como o Genésio disse, né? Genésio, aqui tá complicado, rapaz. Olha, nossa equipe foi hoje à Câmara Municipal, ninguém. A sessão na Assembleia foi o famoso Genésio, abre e fecha, entendeu? Abriu, fechou. O Genésio, como disse, quando tiver assuntos importantes, ele vai estar lá na Câmara. Quando não, obviamente, vai fazer de casa. Olha lá, vamos só aqui, ó, um sinalzinho, ó. Falei, ó. Quando o Genésio não tiver assunto de casa mesmo, porque o Genésio, ele estava conversando uma vez, o Genésio, e é verdade. Quem tem fonte, muitas vezes nem sai de casa. Não precisa nem sair de casa, porque... Genésio, boa tarde, obrigado pela participação, querido. Mais uma vez, prazer, uma honra ter você aqui. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a todos os seus telespectadores. Bem, é tudo, né? Com a interconexão das redes, o internauta, o homem de TV, é todo mundo que está ligado com a gente. Agora, um abraço a todos. Um abraço ao meu querido povo de Teresina e do Piauí, né? Que eu amo tanto, que tenho tanto grande conta. Querido amigo, prazer falar com você, vamos em frente. Genésio, olha, vamos falar das implicações eleitorais. A gente começou a tratar desse assunto na sua estreia, mas é um assunto que não se esgota e não vai se esgotar até que a gente tenha, de fato, uma impressão através dos números, se funcionou ou se não funcionou, que é o pagamento dos auxílios. Então, depois de anunciar, depois de começar já o pagamento de alguns auxílios, quais as implicações que nós podemos detectar como resultado desta política? Olha, Douglas, sem dúvida, nós temos pela primeira vez numa eleição, né, a possibilidade da economia ser irrigada com a quantidade de recursos que nunca foi visto, né? Para você ter ideia, meu caro telespectador que acompanha esse programa tão importante do Douglas, só em renúncias fiscais o governo Bolsonaro, de abril para cá, né, em torno de 111 bilhões de reais, né? O chamado PRONAMP, que é um programa nacional de apoio à pequena e microempresa, que não é dado, não é um dinheiro dado, mas é um dinheiro com juro baixo, está sendo colocado em torno de 50 bilhões de reais até o fim do ano. E começou a valer, a partir do dia 9, né, os pagamentos dos programas e dos auxílios, né, que começou com auxílio gás, auxílio o chamado Auxílio Brasil, né, auxílio emergencial não, Auxílio Brasil, e também a Bolsa Caminhoneiro, Auxílio Caminhoneiro, em torno de mais 41 bilhões de reais, só em programas, vamos ser nessa primeira fase, até o final do primeiro turno, em torno de 16 bilhões de reais. Então, nós temos uma sociedade, especialmente aqueles que têm mais dificuldade, que vão ser atendidos com muitos recursos, que normalmente não acontece numa eleição, nem na eleição se tem notícia de uma chegada de recursos tão grande, atendendo as chamadas camadas mais necessitadas, né? Então, ninguém sabe o tamanho dos efeitos desse pacote de bondades. Então, tudo que você viu, meu caro telespectador Douglas, até agora, pode mudar, né? Pode mudar nessa questão, claro, das eleições presidenciais, e também eu acredito que deverá ter implicações nos estados, né? Porque você não pode esquecer, Douglas, que aquele que é candidato a cargo majoritário nos estados, que souber e tiver uma melhor comunicação a partir do dia 16, né, quando começa a propaganda efetiva, a propaganda eleitoral, né, se ele tiver capacidade de se linkar com a quantidade de recursos sendo oferecidas pelo governo federal para essas camadas da nossa sociedade, quem tiver nos estados essa capacidade também vai se beneficiar. Então, ninguém sabe qual a implicação disso. Então, tudo que você viu aí com referência às chamadas pesquisas pré-eleitorais e já eleitorais, né, foram feitas até agora, elas podem mudar, né, podem mudar consideravelmente em favor, claro, do presidente Bolsonaro. Então, a gente não pode meio que definir como é que vai ser o mês de setembro, né, porque a gente tem que ver como vão ser as implicações da chegada desses auxílios durante o mês de agosto. Dia 20 termina os últimos pagamentos, né, se eu não estou enganado, então as pesquisas que vão ser feitas a partir do dia 25,
elas podem dar uma clareza com referência ao impacto disso junto às populações mais humildes, né? Vamos ver como é que vai dar. Olha, Genésio, antes de passar para o nosso tema seguinte, bem rapidamente, só para a gente fechar esse assunto. Pelo histórico, desde a redemocratização, né, vindo do ex-presidente Collor, Itamar Franco, 2 governos de Fernando Henrique Cardoso, 2 governos de Lula, um governo de Dilma, meio governo Dilma, Temer e agora Bolsonaro, a gente sabe que todas as ações, digamos, ações mais populistas, que atingem as camadas mais pobres, essas ações, elas podem até não ter o efeito do tamanho que você queria que tivesse, mas algum efeito positivo tem, Genésio. Não há como, a história mostra, né? Sem dúvida, sem dúvida. É indiscutível que o grande plano, que na verdade é um plano econômico, né? A gente não pode comparar com que esse pacote de bondades da PEC, que agora virou uma emenda constitucional, se não me engana, a emenda constitucional 163, se eu não estou enganado, tem um númerozinho dessa emenda constitucional que gerou o pacote de bondades. Está me faltando agora, mas daqui a pouco eu me lembro. Comparado com isso, só o plano real. Só que o plano real, ele foi um plano que foi lançado ainda, pré-lançado, no final de 93, né, para 94. Então, durante o ano de 94, o cidadão foi vendo aquela mudança na sua vida, né? O PT errou em votar contra o plano real, se deu mal, e houve aquela eleição em primeiro turno de Fernando Henrique Cardoso. Mas ali foi na verdade, foi quem viveu aqueles anos, muitos jovens não viveram aqueles anos, né, os chamados anos da inflação, que ela foi desmontada. A gente tem que ver que, na verdade, o que aconteceu ali foi um ganho real de renda. A história mostra que os efeitos aparecem. Agora, a gente está falando dos efeitos, Genésio, deste pacote de medidas. Tem outras medidas que o presidente Bolsonaro está preparando. Mas, quer dizer, a gente falava um dia, conversando um dia, você dizia, olha, questão econômica sempre pesa. O preço da cesta básica, né, a questão do emprego. Quer dizer, tudo isso, apesar do curto espaço de tempo, vai ter umas mexidas aí. Então, o somatório dessas medidas em geral, vai dar uma melhorada no percentual do presidente Bolsonaro. E como os números são apresentados nas pesquisas, qualquer alteração é significativa, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito, hoje saiu uma redução de 0,22 centavos, se eu não estou enganado, no preço do diesel, né? O preço do diesel, que vai começar a valer nas distribuidoras, né? Em alguns locais, o diesel já está, inclusive, abaixo de 0,20, 0,30. Né? Infelizmente, para o presidente Bolsonaro, o diesel ainda está mais caro do que o preço do leite. Né? Então, é complicado. O preço do litro do leite longa-vida está mais caro do que o preço do diesel. Né? Então, isso para ele ainda é ruim. Né? Então, é fundamental que isso mude. Mas já é alguma coisa. Né? Esses números aí de hoje, da redução do diesel, vão ser importantes. Pode ser que tenha alguma influência sobre a comida. Agora, Douglas, eu tenho uma quentinha para você. Eu avalio, como dizia o grande poeta Noel Rosa, agora a sessão cultural, né? O grande poeta Noel Rosa dizia que quem acha muito acaba se perdendo, né, Douglas? Mas eu acredito que o próximo passo do presidente Bolsonaro, que pode ser feito nos próximos dias, eu acredito que isso pode surgir, será a redução a zero da cesta básica. Né? Eu acredito que é uma estratégia que o presidente Bolsonaro está preparando agora para esse final de agosto. Isso é possível, né? Porque, se eu não estou enganado, teve um evento da Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados, ainda no final de maio, início de junho, em que o comando da Abras pediu, defendeu, num pronunciamento do presidente da Abras, de que o presidente Bolsonaro zerasse o chamado todos os tributos sobre a cesta básica. Né? Isso teria uma grande implicação, porque o ministro Paulo Guedes já fez isso com referência a produtos importados na região do Mercosul, mas ainda não fez internamente. Né? Então, eu imagino que essa alternativa de zerar toda a tributação sobre a cesta básica dos impostos federais obrigaria que os estados, né, que obviamente têm uma grande carga tributária sobre os alimentos também, especialmente o CMS, eles fossem obrigados a reduzir também a sua tributação
sobre o ICMS. Agora, claro, lógico, evidente, isso tem implicações sobre a lei de responsabilidade fiscal. Então, ninguém sabe se o governo teria condição ainda, imagem para isso, né? Ninguém sabe, mas eu acredito que é uma alternativa que o presidente Bolsonaro ainda tem para reduzir o custo da cesta básica e, claro, melhorar a vida do povo, né? Porque, na verdade, a gente viu a redução da inflação nos índices dos últimos dias, mas a gente está vendo que houve, inclusive, uma deflação, né? Uma deflação identificada no mês de julho, mas a gente não viu uma redução do preço da comida, né? Então, eu acredito que essa é uma alternativa que o governo Bolsonaro ainda tem guardado lá na gaveta do pacote de bondades. Eu não sei se existiria ainda espaço fiscal para isso, se isso teria espaço também na lei de responsabilidade fiscal para mais essa iniciativa. Vamos ver, é uma alternativa que o presidente Bolsonaro tem para tentar melhorar a sua vida, porque, claro, estamos vendo deflação, mas a chamada inflação da comida continua muito forte. Isso é um problema para o presidente Bolsonaro, e vamos ver se isso ocorre, né, Douglas? Isso é uma possibilidade concreta e real. Ficar então com o radar voltado para essa questão que o Genésio trouxe, adiantou essa quentinha aí, que é a possibilidade de redução dos tributos da cesta básica. Genésio Júnior, Bolsonaro e Lula passaram por São Paulo. Quais foram os rastros que os dois deixaram lá em São Paulo? Olha, sem dúvida, eles ouviram dos ricos, dos muito ricos, viu, Douglas? Não é do mais ou menos rico dos nossos amigos aí do Piauí, não. São os muito, muito, muito ricos, né? São aqueles bilionários, né? E através também dos seus prepostos. É que eles querem tranquilidade para viver, né? Para poder ganhar mais dinheiro, porque eles já estão ganhando dinheiro. E tanto Lula como Bolsonaro ouviram dos ricos isso, né? De que eles querem estabilidade, segurança jurídica, não querem confusão, né? Porque a verdade, Douglas, é que as pessoas falam, mas os ricos estão ganhando dinheiro do governo Bolsonaro, também ganharam dinheiro do governo do Lula, por que eles estão querendo mais? A questão é outra, Douglas, é porque, na verdade, dizem, especulam-se por aí, que existe 55 trilhões de dólares prontos para entrar na economia. Já era para ter entrado na economia depois do segundo ano da pandemia. Mas aí houve essa tal dessa guerra Ucrânia-Rússia, que está atrapalhando muito o movimento dos bilionários. Então, se imagina aí que os bancos brasileiros poderão trazer muito desses recursos aqui para o Brasil, mas eles não querem ter um problema, que é a chamada insegurança jurídica, né? O presidente Bolsonaro vive criando dificuldades, dizendo que vai mexer com a justiça, aí acusam que ele é contra a democracia. Por outro lado, o ex-presidente Lula meio que contra a chamada privatização da Eletrobras, e os ricos estão doidos para poder vender a Petrobras aí para o mercado internacional, assim como o setor de saneamento, que eles querem também trazer muitos recursos de fora para isso. E os ricos ficaram muito chateados e deixaram isso claro para o presidente Bolsonaro, né? E deixaram também claro para o ex-presidente Lula. Então, na verdade, o que a gente viu é que quem elege presidente da República, Douglas, é pobre, viu? Mas os poderosos querem agradar muito os ricos. Tem um comentário seu que você fala assim, quem elege são os pobres. Então, o presidente Bolsonaro, por exemplo, ele já sabe o que fazer com os ricos. Agora está tentando resolver a questão com os pobres. Vamos voltar aí, tentar voltar a conexão aí? Não é, Geraldo? Quer dizer, ele já sabe o que fazer com os ricos, agora tentando agradar o pessoal mais pobre da classe mais pobre. Tem uma terceira pauta para a gente encerrar a participação de hoje, que é a pauta feminina. Pauta feminina entrando no radar do Congresso, Genésio. Eu fiz questão de sugerir isso para a sua produção, Douglas, porque a bancada federal do Piauí, ela é a bancada hoje com a maior proporção de mulheres, né? É a maior proporção de mulheres, são 5, né, das 10, se não estou enganado. Isso. Então são 5 mulheres, né? Poderemos até ter uma vice-governadora. Temos hoje uma governadora em exercício, né, que foi senadora da República, Regina Souza. É bom que a gente ressalte que a representação do Piauí, que é um estado considerado machista, né, tem 5 mulheres. É claro, é bom a gente ressaltar, ninguém aqui vai ficar com brincadeirinha e achando que tudo é lindo e maravilhoso, porque todas elas estão aliadas com seus companheiros, com seus pais, com seus maridos, com suas famílias. São raros os casos entre elas, e eu não vou querer nominá-las aqui,
cabe a você, meu caro telespectador, ouvinte, internauta, fazer os julgamentos, mas a maioria delas tem um padrinho, né? Mas, sem dúvida, quando elas chegam aqui, elas defendem as pautas femininas. E o Senado teve uma sessão ontem, né? Na Câmara está fechada mesmo, não tem nada, né? Hoje teve até uma pauta na área de cultura, mas foi uma discussão numa comissão, semipresencial, não tinha ninguém aqui. Mas ontem o Senado votou, né, 2 assuntos importantes, né? Um foi a questão da chamada esterilização voluntária, né, que vai permitir que a mulher faça, se ela quiser fazer a esterilização, sem depender da anuência do seu marido, né, do seu companheiro, ou até de um pai ou da mãe, né? Então ela pode ir lá, se quiser fazer isso. É aquela história, as mulheres dizem que o corpo é dela, né? O interessante é o seguinte, é que é um assunto que chama atenção, Douglas. Claro, o assunto foi votado, já tinha sido votado na Câmara, as deputadas do estado do Piauí já tinham votado nesse assunto, a maioria delas, claro, votaram a favor, mas o Senado confirmou, o assunto vai para a sanção, e é importante, né? É importante a gente ver que assuntos voltados para as mulheres estão em votação. E outro assunto também, voltando às mulheres ontem, que foi votado pelos senadores, envolveu também a questão, deixa eu conferir aqui qual foi o outro assunto, mas foi um outro assunto que envolveu as mulheres, e é importante a gente destacar, porque é um assunto que também chamou a atenção, né, que foi a questão do programa para acompanhar os pacientes com câncer de mama, né? É um assunto que chama muita atenção. Aí no Piauí nós temos, inclusive, lideranças nacionais, como o médico Luiz Ayrton Santos, que é muito envolvido nessa questão do câncer de mama, e a bancada feminina do Piauí vai analisar esse assunto, porque o assunto vai voltar para a Câmara, né? É um assunto que envolve um projeto que cria um programa de acompanhamento de pacientes com câncer de mama para prestar orientação e tornar mais ágil o diagnóstico e o tratamento, né? Eu, particularmente, tive esse problema na minha casa, né? Minha mãe querida, inclusive tem até uma foto dela aqui no meu escritório. Ela morreu de câncer de mama, né? Em consequência do câncer de mama. É um assunto que merece toda a nossa atenção. O Piauí tem uma quantidade enorme de mulheres, a maior densidade da população é de mulheres, e esse assunto foi votado aqui, né? Já vai voltar para a Câmara, né? Certamente a representação do Piauí vai se pronunciar, né? Mas é bom a gente destacar isso, Douglas, porque na última eleição, 75 mulheres foram eleitas para a Câmara dos Deputados, né? Foi a primeira vez que nós tivemos uma quantidade tão destacada de mulheres. E o Piauí, ressalte, é o estado que proporcionalmente tem a sua maior bancada feminina, né? Então é importante agora que a gente cobre delas, né? Porque é importante que elas terminem esse mandato mostrando que tiveram que cumprir, né? E até para saber se elas vão voltar, né? Será que todas elas vão conseguir voltar, né? Será que elas vão conseguir voltar para o parlamento? Pelo menos uma nós sabemos que não vai ser candidata, né? Do Partido Progressistas, que é a ex-mulher do senador Ciro Nogueira, né? Que agora é candidata a vice-governadora, né? Mas as outras 4, claro, são candidatas. Iracema Portela, claro, não será mais candidata ao parlamento, mas as outras 4 são candidatas à reeleição, né? Então vamos ver se elas vão conseguir retornar à Câmara dos Deputados. É importante que a gente fique atento, porque o estado do Piauí está chamando a atenção por conta disso, por ter a maior bancada de mulheres no Congresso Nacional, pelo menos nessa legislatura. Genésio, muito obrigado mais uma vez pela participação, foi um prazer ter você aí de Brasília, e a gente se encontra novamente na quinta-feira. Lembrando que quarta que vem nós teremos o debate da TV O Dia com os candidatos ao governo do estado do Piauí, que vai ser feito no Teresina Hall, aqui, transmissão ao vivo, obviamente você vai acompanhar aí pelas redes sociais, e a gente vai ser o debate mais esperado desse, digamos, o abre-alas da campanha eleitoral no estado do Piauí. E na quinta-feira você traz as notícias aí de Brasília e a gente repercute também com você o que aconteceu nos bastidores. Muito obrigado, meu amigo. Um abraço. Grande abraço. Genésio Júnior, ao vivo de Brasília. Quinta o Genésio volta, de novo, né?